Boa noite. Boa noite, povo de Deus que está aqui. Boa noite, povo de Deus que está aí. É que está aqui, que está aí. Porque não importa o lugar, o nosso Deus é onisciente e culto é em todo lugar. O Senhor está aqui, o Senhor também está aí. E nós podemos cultuar e exaltar o nosso bom Deus. Dê um glória ao Senhor bem forte aí. Você aí da sua casa, dê um glória bem forte ao Senhor. Porque o Senhor é bom. E Ele usa até tempo sombrios, como a pandemia, para trazer salvação. E hoje, aqui no culto, nós temos duas sementes, né, dois frutos que está crescendo, que a pandemia teve seu papel. Porque foi através da pandemia que começamos a realizar cultos online. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a Josi está conosco aqui, veio de lá de longe, aceitou Jesus o ano passado, no início da pandemia. E o Senhor é tão bom que o filho dela aceitou Jesus também esses dias e está aqui conosco também. O Senhor é maravilhoso, é Deus santo. E cumpre todas as suas promessas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele é fiel. E hoje, como um culto de louvor ao Senhor, mais um dia de celebração e de festa para louvar ao Senhor e agradecer por aquele que Ele tem nos colocado em nossas vidas, como Pai, ou um cuidador, ou uma mãe que teve que assumir função dobrada, né? Mas que o Senhor deu honra e força para criar seus filhos. Hoje é um dia especial de nós, filhos todos nós somos, né? Filhos todos nós somos. Poder agradecer a Deus, porque todos nós tivemos alguém, seja de sangue ou não, todos nós tivemos alguém que Deus colocou em nossas vidas para nos ajudar a crescer e tornarmos quem somos hoje. E nós damos graça ao Senhor por isso. Vamos falar com Ele. Pai, obrigado. Muito obrigado por tua fidelidade, por tua misericórdia, por teu imenso amor. Nós te adoramos. Rendemos louvores ao teu nome. Estamos aqui, corações abertos e prontos para ouvir a tua voz. Alguns com o coração mais apertado e entristecidos, outros jubilosos de alegria por respostas de orações, outros esperançosos, mas todos aqui diante do Senhor, ansiosos em ouvir a tua voz e ser ministrado por ti. Faça isso, Senhor, com todos que aqui estão, e com cada pessoa que estará ouvindo esta palavra, ouvindo a tua palavra, seja neste momento através da live, ou seja outro dia onde esta live vai alcançar, ó Pai. Que a tua glória seja manifesta e que o Senhor salve. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus está voltando, amém? E durante este tempo de pandemia, um tempo após de tantas novidades dentro do Evangelho, tantas crenças, tantas ideias novas e teologias novas, confundindo e trazendo ideias e crenças no coração do homem, do mundo, e distorcendo também o que nós cremos referente a Deus. Temos nesse tempo um tempo de desafio para refletirmos o que realmente nós cremos. É um tempo onde a teologia da prosperidade, aquele dá-me, 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 ela cai por terra. A teologia de que Deus precisa me dar aquilo que eu quero, ela cai por terra. E por causa disso nós temos que refletir sobre o que nós cremos.
Por causa disso, muitas pessoas têm abandonado o Evangelho em todo o mundo. Muitas pessoas têm deixado, assim como muitos têm aceitado Jesus, muitos também têm deixado Jesus. Hoje também é um dia onde podemos olhar para os pais e valorizá-los, perdoá-los, cuidar deles, amá-los. É um dia muito especial. E hoje eu quero trazer sobre o tema Ajude-me na minha incredulidade. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Falando um pouco sobre pais, e é sobre um pai que vamos falar um pouco hoje. No ano passado, no Dia dos Pais, foi aberta uma plataforma de roda de conversa virtual, e um dos convidados, chamado Marlon Camacho, ele disse nesta conversa que a paternidade em tempos de pandemia trouxe esta reflexão, que para exercer uma paternidade saudável para si, para os filhos e para a família, é preciso revisitar suas dores e suas crenças, muitas vezes equivocadas, e contar com um ambiente acolhedor e encorajador, em vez de cobranças e julgamentos. Tem sido um tempo onde muitos pais têm ficado mais tempo em casa e assumido responsabilidades que antes eram muito mais das mães. E essa necessidade de olhar para si, olhar para suas dores e suas crenças, para que elas não venham impactar na criação dos filhos, ela está sendo um momento de muito mais reflexão. O Evangelho ele traz a história de um pai que também tinha suas dores, tinha suas crenças, e que precisou olhar para si, reconhecer as suas dores, reconhecer as suas crenças, para assim tomar uma decisão para que seu filho pudesse encontrar saúde e para que a sua família também assim o pudesse. Esse texto ele se encontra em Marcos 9, no verso 14 até o verso 29, nós vamos ler. Mas também outros evangelhos anunciam esta história. Em Mateus 17, Lucas 9, também narra a história deste menino. E eu gostaria de ler com vocês sobre isso. Diz assim no verso 14: Quando eles estavam chegando perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentá-lo. Lembrando um pouco o que estava acontecendo neste momento, Jesus e 3 de seus discípulos, Pedro, João, estava descendo do monte onde eles tiveram o privilégio de ver a transfiguração, o privilégio de ver Jesus transfigurado em glória e ver Elias e Moisés. Não sabemos se Jesus, assim como Moisés, ao descer do monte, ainda estava com brilho em seu rosto. Eu tendo a crer que, assim como Moisés, Jesus desceu daquele monte com ainda resíduo daquela glória a qual os discípulos viram lá no monte. E Jesus chega junto com seus discípulos e encontra, diz o texto, os restantes dos discípulos em discussão, em alvoroço, uma grande multidão. É esta cena
que Jesus depara. É esta cena que esses 3 discípulos, junto com ele, deparam. No verso 16, Jesus chega aos seus discípulos e pergunta: o que é que vocês estão discutindo com ele? Imagino eu que a discussão deveria estar sendo alta. Deveria estar sendo uma boa discussão. O motivo nós vamos ver agora. Um homem no meio da multidão, de acordo com outro texto, diz que ele grita. E aqui diz assim: um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que o expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Em outros evangelhos, além do grito, eles narram que este pai se ajoelha diante de Jesus. Eu fico imaginando este pai em desespero. Você que é pai, você que é mãe, que vê seu filho a cada dia sendo jogado por um demônio ao chão, desfigurado, e com o passar do tempo ver ele definhando, enfraquecendo a cada dia. Este homem, este pai, estava em desespero. Ele traz até os discípulos, e os discípulos nada podem fazer. Tendo a pensar que o motivo da grande discussão entre os líderes judeus e todo aquele alvoroço era: quem é que tem poder para curar esse menino? Cadê o poder do mestre de vocês? Vocês sem eles não é nada. Não sei o quanto surgiu, o que falaram, mas o tema central da discussão era aquele menino, a dor daquele pai, o sofrimento daquela família. Diz ainda em outros evangelhos que este homem, gritando e ajoelhado em lágrimas, narra a história do seu filho. Jesus, então, diante desta cena, no verso 19, ele diz: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino. No Evangelho de Lucas e Mateus, eles acrescentam ainda: gente incrédula, gente sem fé, gente má. Até quando? Jesus é santo. Jesus é bom. Jesus é o próprio Deus. E ele vem, durante esses anos, andar sobre a terra e ver a dor do homem, a dor de um pai, a dor de um menino tão pequeno. E ainda tem pessoas que dizem que Deus não está nem aí com a minha dor. E ainda tem pessoas que dizem: cadê Deus, que não está nem aí com a minha dor e com o meu sofrimento? Aqui está a prova. O quanto Jesus está aqui, irado, indignado, entristecido com a realidade da humanidade. Traga um menino. Verso 20. Quando o levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca.
Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas, se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Novamente, nos outros evangelhos, diz que ele chora. De tão grande a dor deste pai. Se o Senhor pode, porque seus discípulos gritaram, dançaram, falaram em língua. Não, língua não, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda. Mas fizeram tudo que era, né, que um show gospel ou num show de uma igreja ou de um povo religioso que é possível para exorcizar este demônio, fizeram. E nada aconteceu. Eles não puderam. Os líderes judeus não puderam. Os médicos não puderam. Eu não pude. Se o Senhor pode, tenha pena de nós. Tenha pena da minha família. Tenha pena do meu filho. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para o que crê. Novamente nós vemos aqui o quanto nosso Senhor Jesus está indignado da incredulidade. Da incredulidade do homem. Eu tenho fé, o pai gritou. Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que muita gente estava se ajuntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Eu quero deixar hoje para nós 2 reflexões somente. A primeira reflexão eu quero dar aos pais. Você que tem um papel de ser pai. E eu não ia falar isso, mas o Senhor trouxe ao meu coração que existe muitos pais aqui que são pais espirituais e que também precisam assumir esta função. Talvez você tenha um filho espiritual. Então eu quero falar com os pais. Sejam os pais aqueles que geraram, sejam aqueles pais que cuidaram, e sejam aqueles pais que geraram espiritualmente um filho de Deus. O pai e as crenças que o levaram até Jesus. Este pai que vemos nesta história, ele teve que enfrentar normas e crenças daquela sociedade religiosa, onde líderes judeus tinham grande influência. Eles viviam num tempo, numa sociedade,
onde a religião tinha grande poder e domínio sobre a fala e sobre a criação e sobre o comportamento. Tinha uma cultura da presença do pai, de como o pai exercer sua função. Tinha suas crenças. Hoje nós vivemos com outras crenças. Mas todos nós temos as nossas crenças, acreditamos em algo. Este pai acreditava no seu amor com o filho, acreditava no seu afeto, nesse filho único. Um dos evangelhos traz que este menino era seu filho único. Então ele acreditava naquilo que esse filho poderia trazer diante da sociedade para ele. O legado dele, o nome dele sobre a sociedade. Havia várias crenças que este pai carregava e que o impulsionava para cuidar e amar e proteger esse filho. Durante toda a sua vida, ele acreditou que na possibilidade desse filho melhorar. Esse filho vem com esse sofrimento desde muito pequeno. Mas esse pai nunca desistiu, porque ele acreditava que ele poderia fazer algo, ele poderia buscar algo para melhorar a saúde do seu filho. Talvez ele acreditava no seu braço forte, de trabalhar e trazer o sustento, em sua autoridade. Acreditava que era possível ele voltar para casa e encontrar seu filho transformado. No entanto, o tempo passa e a possibilidade começa como sair entre seus dedos, fugir do seu controle, porque a cada ano que passa, controlar esta criança que agora é maior, fica muito mais difícil. A força desse pai já não conseguia conter este menino, que quando pequeno, ao se jogar para o chão, o pai tinha como protegê-lo. Quando se jogava no fogo, ele tinha como evitar. Agora, com o menino maior, era quase impossível ele controlar e segurar a força desse menino, onde ele via a cada dia essa criança se enfraquecer. E a possibilidade de qualquer momento ele morrer por causa do fogo. A cada dia ele via cicatrizes aumentando no corpo desta criança. E ele impedido de fazer algo em favor de seu próprio filho. A possibilidade de perder esse filho afogado quando o demônio lançava nas águas. E a cada dia, por causa dessas quedas, por causa desta vida de sofrimento, o seu filho enfraquecendo. E ele via a possibilidade de qualquer momento ele perder o seu único filho. Este pai acreditava que havia meios. Só que neste momento, os meios para ajudar seu filho não estavam em suas mãos. Não estavam em suas mãos mais. Ele teve que revisar suas crenças, ele teve que aceitar que apesar de ser um pai forte, apesar de amar seu filho, ele não tinha em suas mãos condições, recursos para salvar e para proteger o seu filho. Ele teve que reconhecer que ele era desprovido de recursos para isso. Isso me traz a lembrança quando Jesus diz para os seus discípulos, para nós, de que feliz é aqueles que reconhecem que são pobres, pois a estes entrarão no reino de Deus. Felizes. Para esses há esperança. Porque o reino de Deus é símbolo de poder. O reino de Deus é símbolo de poder e de graça, de milagre, de transformação. O reino de Deus é símbolo de salvação.
E vai além de símbolo quando eu entro nele. Porque quando eu entro no reino, quando eu entro no reino de Deus, deixa de ser símbolo e passa a ser vida. Acreditar e viver esta crença de que eu não posso, que eu estou desprovido. Acreditar somente nesta crença, acreditar somente nesta condição e ficar nela, traz dor, traz sofrimento, porque traz desespero. E esse pai se encontrava nessa condição de desespero. Ele chega até os discípulos na esperança, reconhecendo que ele não tinha mais poder. Mas talvez os discípulos de Jesus conseguem algo. E os discípulos não conseguem. Mas talvez Jesus. Mas enquanto ele não encontra com Jesus, reconhecer a minha condição, sem se encontrar com aquele que tem poder superior ao meu, é muita dor. Este homem, então, ele parte a acreditar que existe um poder maior do que ele, maior do que os líderes religiosos, maior do que os médicos. Existe um poder. E esse poder se chama Jesus Cristo. Este homem vai ao encontro de Jesus em busca deste poder para salvar seu filho. Buscou e não desistiu. Insistiu. Até chegar a crer que realmente Jesus era a única salvação. E ele entrega seu filho para Jesus. Que tipo de pai você é? Que tipo de pai você tem sido? Você está disposto a revisar as suas crenças? Talvez você olhe e tenha acreditado de que é impossível manter seu filho nos caminhos do Senhor nessa época, nesse mundo, de salvar seu filho de onde ele está. Talvez você está, como vou criar meu filho num mundo neste mundo tão mau? Está disposto a revisar as suas crenças? Está disposto a olhar para as suas dores, reconhecer quem você é? Está disposto a reconhecer que está desprovido de recursos? Talvez você tenha encontrado recursos naturais. Mas um bom pai é aquele que provê as necessidades do filho, tanto física como emocional e como espiritual. Este é o bom pai, que supre todas as necessidades do seu filho, não parcialmente, mas todas. E talvez você tenha olhado para si e falado, não, eu não consigo suprir todas essas necessidades para o meu filho. Então eu quero te dizer que assim como este pai, que acreditou que Jesus Cristo poderia fazer um grande milagre na vida de seu filho, que hoje você possa reconhecer que Jesus Cristo tem os recursos necessários para lhe fazer um bom pai, para abençoar os seus filhos. E que nesta noite você possa se entregar, ir até Jesus como este pai, e entregar o seu filho nas mãos de Jesus. E para isso eu gostaria de convidar que as famílias chegassem perto um do outro, aqui ou aí na sua casa. Chame seu filho, se você está assistindo sozinho, se seu filho está, se for possível, chame seu filho, se aproxime dele. E aqui também,
Isso, Evandro, vai até os pais. Se aproxime. Chegue perto. E se você não está com seus filhos aí com você, então feche seus olhos e visualize ele. Visualize seu filho. E neste momento, nesse dia dos pais, seus filhos estão tudo lá dentro de volta. De volta está aqui, caçando os filhos dele. Estão tudo trabalhando. Feche seus olhos. Feche seus olhos e ore. Aí onde você está, começa a orar. Começa a orar pelo seu filho. E filho, começa a orar pelo seu pai. Pode orar. Esteja orando. Se seu filho não está aí contigo, se sua filha não está aí, ore da mesma forma. Deus está aqui. Aí na sua casa, ore. Queremos te dar graças e louvor, ó Pai, pela vida dos pais que estão aqui, que estão em suas casas, atrás deste aparelho, ó Pai, que estão em outros lugares. Queremos te dar graça por aqueles pais que já não estão entre nós. Queremos te dar graças porque o Senhor nos deu bons pais. Queremos te dar graças porque o Senhor foi o nosso melhor pai. Obrigado. Queremos te pedir que venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, ajudar a cada família a reconhecer que somos desprovidos de recursos para transformar um ser humano. Mesmo os pequeninos, está além do nosso alcance. Somos chamados pelo Senhor para cumprir a função de amar, de cuidar, de suprir todas as necessidades. Mas assim como este pai, ó Deus, narrado nesse texto, nós também nos colocamos no lugar dele, de que tem situações nas áreas dos nossos filhos que fogem do nosso controle. E nós, em desespero, ó Deus, em vez de entregarmos ao Senhor, nós seguramos eles para nós. Pai, assim como este pai que disse que ele tem fé, mas ajude a crer mais. Nós te pedimos que abençoe os pais nesta noite, para que eles possam crer que o Senhor pode realizar um grande milagre na vida de seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aonde seu filho está? Está na mão do Senhor Jesus. Não é mais seu. Não é mais seu. Teve um filho essa semana que disse para mim: eu fui apresentado de pequeno e deixei Jesus, mas hoje eu estou voltando para Ele. E isso porque pais apresentou seu filho nas mãos do Senhor. Não deixe. Continue a apresentar seus filhos nas mãos do Senhor. A segunda reflexão que eu quero deixar: a crença molda e transforma o ser humano. Adquirimos muitas crenças durante as nossas vidas. Situações e comportamentos e eventos que temos que enfrentar durante toda a nossa existência ainda reforça algumas crenças. Algumas boas crenças ou outras crenças que nos limitam, que nos impedem de crescer e nos tornarmos melhores
e de conhecermos a Deus. Crenças como eu não presto, crença ninguém me ama, crença de que Deus é severo, crença de que Deus não está nem aí comigo, crença de que Deus é ausente em minha vida e tantas outras mais. Elas estão conscientes ou inconscientes, orientando as nossas atitudes e os nossos comportamentos, nos impedindo de crer no verdadeiro Deus da Bíblia. Acreditar em tantas outras coisas e pessoas afronta a Deus. Por isso a ira de Jesus. Gente má, gente incrédula, gente sem fé. Até quando ficarei com vocês? Eu não sei. Mas quando Jesus diz isso para mim, me constrange. Porque ele tem razão. Ele tem razão. Como somos maus. Como eu sou má. Como eu sou incrédula. Como somos incrédulos. E isso afronta a Deus. Porque o diminui. Porque quando eu deixo de crer em Deus, eu acredito em coisas e em pessoas. Em instituições. Eu lembro que no início da minha vida cristã eu dizia assim: ai, vem para a igreja que as coisas vão melhorar. Que a igreja vai melhorar nada. Quem vai melhorar a sua vida é Jesus Cristo. Foi Ele que melhorou a minha vida. São crenças. Jesus revela essa ira por causa da incredulidade da terra. Da incredulidade dos discípulos, aqueles que andaram com ele tantos anos. Não acreditavam, por isso que eles não tiveram poder e condição de libertar aquele jovem. Porque eles não acreditaram. Deus tem me desafiado muito sobre a minha fé nesse tempo de pandemia. Deus tem me colocado em situações, em lugares, em responsabilidades, onde a minha dependência dele tem sido cada vez mais visível. E as crenças sobre o meu jeito de falar, a minha disposição em servir, a minha disposição de estar sempre disposta a doar, tem caído por terra, porque acreditar que eu poderia fazer alguma coisa, acreditar que aquele lugar poderia fazer alguma coisa, cai por terra, acreditar que o meu conhecimento cai por terra. Porque eu preciso crer que quem tem poder para transformar o homem é Jesus Cristo. É o nosso Deus. Crer. Os que acreditam em Deus reconhecem a sua pobreza de fé e podem experimentar a verdadeira felicidade. Os que acreditam em Deus reconhecem o quanto são limitados e quanto ainda não conseguem ver a grandiosidade e a glória de Deus. Por mais que eu digo que Deus me ama, mas quando eu entro na presença dEle, quando eu experimento alguma coisa que Ele faz em minha vida, eu vejo que eu ainda não sei o tamanho deste amor. Porque cada dia Ele surpreende. Cada dia o pouco que eu conheci sobre Ele ainda tem mais. E a minha incredulidade, ela acaba sendo revelado. O quanto eu tomo em minhas mãos o controle das coisas, em vez de deixar Ele.
em vez de descansar nele. Acreditar em Jesus Cristo trouxe a cura do menino e a transformação da sua vida. E provavelmente essa nova crença em Deus também trouxe transformação para toda a sua família. Minha mãe acreditou em Jesus com 18 anos. E ela transformou a família dela. Ela não. O Deus que ela acreditou transformou a família dela. Passamos por necessidades financeiras, por doenças. Minha mãe nos criou com diversas dores físicas. Passamos por doença no meio dos filhos. Edivaldo teve doenças graves e que foi libertado e curado. Eu também tive uma doença na minha infância. E Evelyn também. E Edmilson teve anemia. Não foi tão grave quanto os outros, de risco de vida. Porque ela acreditou. Uma transformação aconteceu. O mundo busca acreditar em algo que lhe traga esperança e plena vida. Um lugar que dá sentido à sua vida. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade. É a vida. Só Jesus. A igreja tem se conformado com um pouco de Deus, se conformado com uma fé rasa e frágil. A igreja tem acreditado quando recebe, e isso não é fé. Isso não é fé. Isso é barganha. Eu acredito se Ele me dá. Eu acredito nele se eu recebo algo. Isso não é fé. Isso é acreditar naquilo que eu pego. Só que não tenho como eu pegar a Deus. Temos cometido o pecado da incredulidade e Deus tem se irado conosco. Vivemos um tempo em que Deus tem se irado com a sua igreja, porque a sua igreja tem deixado de acreditar nele para acreditar naquilo que ele pode dar. Acreditar no Evangelho, receber Jesus, é tornar-se filho de Deus. É render-se a Ele e deixar tudo para obedecê-lo. E isto é um prazer, não é um peso. Porque aquele que acredita realmente não faz as coisas do Senhor como um peso. Não vem para a igreja com peso. Não serve com peso. Mas serve com alegria e prazer, porque acredita em quem tem servido, em quem tem crido, em quem ama, em quem é Deus real e verdadeiro. Realizar exercícios básicos, exercícios espirituais básicos da fé, como comunhão na igreja, estar na célula online ou presencial, ou seja o que for. É um prazer, porque eu creio que Deus está ali comigo, e eu estou cultuando a Deus e não é pessoas, eu estou com outras pessoas cultuando junto a Deus, seja online, seja presencial, seja digital, seja a forma que for, eu estou indo me encontrar com Deus. E o exercício espiritual básico, como comunhão, é um prazer. Isso para aqueles que creem. É um prazer ler as Escrituras. É um prazer de se debruçar diante das Escrituras e ver nela a voz de Deus, porque eu creio que Deus fala através dela.
É um prazer poder conhecer o que Deus trouxe para o mundo. E sobre as verdades dele que está registrada. Algo que é palpável. Não estou procurando algo palpável para quê? Para crer. Aqui é palpável. Crer. Oração. São exercícios básicos de um filho de Deus. Aquele que acredita que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer e nos dar salvação. Aquele que realmente crê em Deus. Esses exercícios básicos estão em sua vida. É o básico que vivemos para a vida de caráter cristão. Caráter de Jesus. Produzindo neste mundo fruto do Espírito. Escolher acreditar que morrer com Cristo na cruz me traz vida. É experimentar transformação. É matar os meus desejos, as minhas carnes, que elas ainda vão estar. Meu irmão, você acha que eu não tenho meus desejos pecaminosos? Você acha que os líderes não têm seus desejos pecaminosos? Todos nós somos pecadores e más, incrédulos. E todos nós, como esse pai, precisamos dizer: sim, Deus, eu creio. Eu creio no Senhor, mas me ajude a acreditar mais. Me ajude na minha incredulidade, Senhor. Me ajude a confiar, me ajude a ter fé. Você acredita em Deus? Você acredita no Evangelho? Você acredita na Bíblia? O diabo também acredita. A diferença é que ele não se rendeu a Deus. A escolha é nossa. Ele teve a escolha dele. Este pai teve a sua escolha. Ele poderia ter desistido na hora que os discípulos começaram a discussão e aquele alvoroço, e o seu filho lá sofrendo no meio daquele povo. Ele poderia ter desistido. Mas ele escolheu crer e se entregar. Que sejamos como o pai do menino, clamando com lágrimas: eu creio, Senhor. Ajude-me na minha incredulidade. Quero te convidar a fechar seus olhos e falar com o Pai. O Pai do céu que está aqui. Se você acredita que Ele está aqui, então fale com Ele. Oh, Deus. Se você acredita que Ele está aí na sua casa, então fale com Ele. Abra o seu coração. Talvez você está há tempo andando no caminho do Senhor e não tenha experimentado a presença dEle. Não tem tido mais desejo de ler a Bíblia, não tem tido mais o desejo de estar na célula. Talvez você não tenha tido prazer de honrá-lo através das suas finanças. Talvez você não tenha tido mais o prazer de obedecer às suas ordens que são difíceis, como perdoar o outro e perdoar aqueles que têm nos ferido. Eu não sei como é que você tem sido a sua vida. Mas Deus está aqui, Deus está aí do seu lado, Deus está te ouvindo. E se você acredita um pouco de que Ele está aí, então peça para Ele te ajudar a acreditar mais, que Ele abra seus olhos. Ó
Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Te adoramos porque tu estás no nosso meio. O Senhor nos cela como filho do Deus Altíssimo. Pedimos que venha nos ajudar a acreditar. Talvez você não tenha certeza da sua salvação, talvez você não tenha certeza de ser realmente um filho de Deus. O seu comportamento, a sua atitude não tem revelado alguém que realmente é filho de Deus. E isso tem te trazido culpa e sofrimento, porque você quer ter essa certeza. O Senhor está aqui. O Senhor está aí ouvindo o seu pranto, a sua oração. Fala para Ele. Confesse os seus pecados a Ele. Peça perdão de sua incredulidade. E se entrega a Ele. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu entrego todas essas pessoas que nesta noite estão diante do Senhor, confessando os seus pecados, confessando, Senhor, o quão incrédulos somos, e pedindo a Pai que tenha pena de nós e ajude-nos a confiar e acreditar. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos crer. Crer nesse Deus que nós cantamos. Crer nesse Deus que nós ouvimos. Crer nesse Deus que tem feito grandes coisas e que às vezes não faz, mas ainda que possamos continuar a crer. Ajude-nos, Pai. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Se Deus falou com você, e você precisa compartilhar com alguém, precisa que alguém ore com você, entre em contato conosco, que nós vamos orar com você e vamos ajudar você a andarmos juntos para crer nesse grande e bondoso Deus. Amém? Equipe de louvor.